E voltamos entrevistando convidados muito especiais, e o nosso objetivo aqui é mostrar como a indústria da moda está prosperando com a ajuda do 3D. Dessa vez, um convidado muito especial. Eu trouxe o Gabriel, que foi um dos meus grandes clientes lá em 2021. Nós fizemos alguns testes no 3D com modelagem, desenvolvemos uma modelo de prova 3D e renderizamos parte de uma coleção. Bom, Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado. É uma honra você tirar um tempinho aí da sua agenda super corrida para esclarecer, para bater um papo com a gente. Bom, e eu vou apresentar aqui para vocês o Gabriel. O Gabriel é especialista em inovação e novos negócios no Grupo Asas, responsável pela gestão comercial e marketing de marcas como Animale, Maria Filó, Farm e Cris Barros, pelo projeto de criação de conteúdos com vendedores e de diversas inovações que vão do estilo ao consumidor final do maior grupo de moda do Brasil. Na época, Gabriel trabalhava no Soma Labs, né, Gabriel? Continuo no Soma Labs. Ainda no Soma Labs. Exatamente. Mas o Labs passou de um núcleo de 50 pessoas, hoje somos mais de 300. Então, a empresa deu uma crescidinha nesse pouco tempo. Isso, na época meu contato era você e a Lorena, né? Exatamente. Isso, legal. Então, vamos lá, Gabriel, conta um pouquinho para mim, né? Você se lembra como que surgiram os primeiros testes? De onde que surgiu a ideia de vocês... você foi meu primeiro contato, né? Você me procurou precisando de algum trabalho de 3D, mas de onde surgiu essa ideia? O 3D em si, ele surgiu assim que eu entrei no grupo, né? Eu fui contratado ali para fazer um projeto de visual merchandising. Eu estudei engenharia civil, né? Então tinha um pouco a ver, mas nem tanto. E aí esse projeto acabou não indo tanto para frente. A ideia era a gente conseguir simular uma loja onde a gente tinha algumas roupas espalhadas, né? Então, a gente conseguir simular como que seria um showroom numa loja sem que a gente precisasse criar as roupas, nem mesmo ter a loja, né? Fechar a loja para a gente conseguir ter esse espaço. E aí, em 2019, a gente conheceu o Clô, né? Então, o Clô que estava bem ali no início, tinha pouco material, né, pouco conteúdo a ser explorado no YouTube, e como eu estava fazendo esse projeto de visual merchandising, eu tinha que desenvolver não só a loja, né, quanto as roupas, os manequins que estariam expostos ali. A gente sabe que existem alguns modelos, né, algumas bibliotecas que já estão prontos, mas a maioria estava muito voltada para o SketchUp, né, aquela coisa fria que você só aplicava a estampa, e não saía do mesmo formato que a gente queria, né? Então a gente começou a fazer o 3D muito para esse experimento de visual merchandising, e aí em 2021 a gente volta de fato com força, trazendo ali uma modelagem que era para a gente conseguir trabalhar num projeto da Farm Global, né, que a gente não teria como desenvolver esse produto a tempo, né, validar esse produto a tempo para os atacadistas que estavam comprando ali com a gente. Se eu não me engano, era Nordstrom, que é uma das grandes empresas ali americanas. E aí a gente montou ali um esquadrão para conseguir, de fato, apresentar. E aí foi super validado o formato. A gente conseguiu ter uma venda super rentável na época também, a partir de um 3D. Essa venda não aconteceria se a gente não tivesse como mostrar essas peças de uma maneira mais palpável. E aí foi assim que começou a ganhar força, né, ganhar corpo, o 3D aqui dentro do grupo também. E aí a Lorena, ela foi assumindo essa frente ali conforme a gente foi fazendo projetos mais distintos, muito pelo background que ela já tinha de modelagem, né? Então ela já era uma pessoa que trabalhava ali, né, tinha uma formação em moda, e aí, óbvio que não dava para ser qualquer pessoa trabalhando, fazendo o desenvolvimento da roupa em 3D. Tinha que ter não bastava ser de tecnologia que nem eu sou, né? Tinha que entender um pouquinho de modelagem também. Modelagem. E foi um requisito do cliente o 3D ou não? Vocês quiseram apresentar diferente? Não foi um requisito. Acho que é a única alternativa que a gente teve, né, na época de conseguir mostrar isso.
Óbvio que aí a gente começou com outros aspectos também, né? Então, existe a modelagem 3D, que foi uma das coisas que a gente fez, e existia também a renderização 3D, né? Então, por exemplo, a gente estava começando a lançar a nossa linha de sapatos lá na América Latina, nos Estados Unidos, e essa linha de sapatos não tinha como a gente enviar também, né? Então a gente fez a renderização em 3D e também conseguimos uma venda, a gente conseguia mostrar, né, com realidade aumentada também, como é que seria aquele produto, né? Então a gente conseguiu trazer uma experiência muito completa, utilizando todos os artifícios que a gente tinha na época também. Mas o 3D, ele nunca foi uma exigência. Eu acho que no último ano, esse ano, sim, alguns fornecedores têm pedido bastante que a gente envie o documento para que eles consigam ter uma precisão um pouco maior. A demanda aumentou. Demanda aumentou muito, muito, muito. Legal. E, assim, o que mais te surpreendeu no começo dessa experiência? Quando vocês conseguiram os primeiros resultados? Qual foi o impacto, tanto com vocês ou internamente? O que vocês conquistaram com isso? Além desses novos clientes? Eu acho que o maior impacto foi ver que a gente não precisava tanto. A gente tinha uma crença muito forte que a gente precisava ter as modelagens, né? A gente precisava provar as roupas, a gente precisava ajustar tudo isso. A Farm, ela tinha uma quantidade de peças piloto por referência alta, acho que era 4, 5, 6, algo do tipo. A gente conseguiu reduzir mais ou menos 2 peças pilotos por referência, né? Então, algumas peças em si a gente faz 1, faz 2 no máximo, né? Então, cara, eu acho que o maior ganho foi isso, sabe? Tipo, a gente tirar um pouco essa limitação de precisar ter a peça para eu conseguir criar, né? Então, cara, o tempo ali que o estilo tem, ele foi muito reduzido no sentido de, cara, eles podem aproveitar mais o tempo criativo, porque o tempo de produção e de aperfeiçoamento daquele produto foi diminuído ali drasticamente com 3D. E aí a gente começa a tirar esses aprendizados, começa a experimentar um pouco mais, né, dado que coisas ali que a gente falava, o fornecedor talvez não consiga atender, e a gente mostrar para ele, dar esse material para ele e fazer ser visto uma ideia de forma mais clara, o 3D conseguiu trazer bastante essa visão, tanto para a gente quanto para os fornecedores também. Porque com o fornecedor vocês tinham muitas pilotos também ou não? Tinha. E aí reduziu? Era isso, era de 4 a 6 pilotos, e aí depois a gente reduziu ali pelo menos 2, né? Então foi de 2 a 4, e aí, eu falei, tem peça aqui que a gente faz com 1 piloto, né? Então, o 3D que tem ajudado a gente bastante nesse processo, e o próprio fornecedor, ele começa a entender o que é aquela peça que está ali na ficha técnica, né? É muito diferente você interpretar e você ver o resultado final, né? Então, hoje, utilizando IA, utilizando os programas que já estão muito mais avançados que estavam em 2021, cara, a gente consegue trazer uma peça ali que está 95% fiel ao que ela vai ser na realidade. Quando você fala IA, vocês usam a IA também dentro do processo? Bom, eu não sei se vocês usam no marketing, né? Mas vocês usam a IA dentro do processo. Em que fase, mais ou menos? Cara, a gente tem usado bastante no resultado final, né, para trazer, né, a boneca ainda, né, o que a gente desenvolveu também, né, as avatares em si ainda não são algo esteticamente bom, né, para a gente apresentar o nosso produto. Então, quando a gente vai fazer os processos de aprovação interna, né, aprovação de visual, nosso Provão, que é o nosso processo ali junto aos times comerciais, que a gente avalia se essa peça é comercial, se não é, a gente usa bastante a inteligência artificial muito para trazer aquela bonequinha que tem ali no Flow e nas outras ferramentas para algo mais próximo,
a gente conseguir simular. E aí a gente tem usado em processos também da ficha técnica, né? Então, as próprias estilistas têm, como é que ficaria esse produto? Ou começa a desenhar junto com a própria ferramenta, que já existem ferramentas que você vai desenhando e já vai saindo aqui algo, uma realidade muito próxima da mais fiel, né? A realidade final. E aí a gente está dando essa liberdade para o nosso time criativo também. Legal, legal. E aí vocês acabam usando o 3D também para marketing ou só comunicação interna? O 3D ou IA? 3D só? No caso assim, o 3D em si, né? Porque depois a IA também vocês usam para marketing. Isso. A gente tem usado o 3D muito mais voltado para motion, né? Motion designer ali. Então, cara, a gente fez algumas campanhas de puffer, algumas campanhas que envolvem ali, não necessariamente peças de roupa, né, mas a nossa linha de acessórios, por exemplo, na Farm, a gente usa bastante o 3D, né, para a gente conseguir fazer essas comunicações um pouco mais de gigantismo, né, então o 3D está aparecendo nesse espaço, a gente está vendo cada vez mais designers que saibam mexer também utilizando aí outras ferramentas, né, então a gente exporta ali a modelagem, eles aplicam num Blender da vida, né, então acho que o marketing está começando a usar um pouco mais isso, mas também não é todo mundo que sabe fazer. Isso é legal. Olha aí, pessoal, usando outras ferramentas, né? E você acha assim que agora eu vou sair um pouquinho fora, vou fazer uma pergunta diferente. Você acha assim que quem faz essa parte criativa, ele precisa entender um pouco de produtos de moda? Quem trabalha com marketing, por exemplo, para desenvolver esses produtos? Cara, eu acho que não. Acho que... E quando vocês contratam, vocês priorizam isso ou não necessariamente? Do lado de marketing, não. Do lado da modelagem, sim. Né? Acho que o que a gente tem feito com a pessoa do 3D, vamos dizer a pessoa do 3D é um modelista. Ele tem o background de moda, ele entende de moda, ele sabe ali, cara, todos os aspectos, e depois a gente transforma nele ou ela no modelista 3D. A pessoa que está trabalhando no marketing, cara, o que importa ali é que legal, né? A gente não vai ligar para caimento, a gente não vai ligar para um ajuste de modelagem em si, né? Se ficar bonito no vídeo, tá valendo, né? Então, acho que é um pouco mais... que era muito minha área, tá? Então, quando eu fazia essa modelagem lá em 2019, 2020, 2021, que ainda nessa época só tinha eu, cara, pouco importava se a modelagem está igual, né? Porque era muito mais a função... O realismo em si. Exatamente, do que a gente está desenvolvendo um produto, do que a gente mandar produzir um produto, sabe? Legal, isso é bom ficar bem claro, porque a gente tem, né, pessoal procurando aprender o 3D, mas aí, às vezes as pessoas perguntam, eu sou da modelagem, eu não entendo nada de modelagem, né? Mas é um conhecimento que é válido para todos, porque você vê, tem usabilidade em todos os campos, né? Exatamente. Em uma marca de moda, principalmente. Então, só recapitulando, né, que hoje você fala assim, em quais áreas o 3D está mais presente? Comunicação, marketing, design de produto, cadeia produtiva. Quais delas você acha assim que é indispensável ficar sem? Indispensável ficar sem? Cara, hoje eu acho que é desenvolvimento de produto. Eu acho que o 3D ele propiciou muita gente conseguir criar uma biblioteca, tá? Então hoje é aquela coisa assim, eu vou fazer o 3D do zero, né? Eu já parto de uma biblioteca, já consigo fazer toda minha aplicação ali de estamparia, por exemplo, uma das coisas mega relevantes aqui pra gente. Então a gente faz toda a engenharia, né? Que é o encaixe ali da estampa em determinadas partes ali da modelagem usando o 3D. Então esse é um processo ali que antes, cara, demorava muito, porque tinha que ser feito roupa por roupa, ali no Photoshop da vida, né? E com 3D a gente consegue fazer esses ajustes ali, e o time de 3D está muito voltado para isso, e também o time de 3D eles conseguem ajustar muito
no que são os produtos novos, né, que são o topo da pirâmide ali que a gente trabalha, misturando também elementos, né, o que a gente chama de Frank, né, que são, brincando com Frankenstein, né, que faz sentido e é campeã de um produto específico e uma modelagem que é específica de outro, e mistura e a gente tem uma modelagem nova. Né, e esse processo agiliza muito. Então, o desenvolvimento de produto, com certeza. Acho que é isso, cara. Acho que o desenvolvimento de produto, o encaixe dessa estamparia, acho que, falando de farm, esse é o nosso core, né, e é usado, inclusive, para o Etc., que é a nossa marca de acessórios. Né, então... Maravilhosa, adorei. Consegue criar um produto em 10 segundos, se eu quiser. Olha só. E a gente baixa ali o template, e aí é só fazer essa casca ali do que vai ser um copinho do futuro, sabe? Ah, maravilha. Isso é maravilhoso, né? Uma velocidade incrível. Agora perguntando assim, internamente, né? Porque você foi um dos pioneiros aí a implantar dentro da empresa, você e a Lorena, né? Você pode se dizer assim que houve alguma resistência ou barreira interna da adoção da tecnologia? A gente sabe hoje que no Brasil a gente tem muita resistência, né, à inovação, até pelo custo do Brasil, a questão de os equipamentos serem em dólar, licenças em dólar. Então, a indústria brasileira ela hesita muito em adotar essas ferramentas porque acaba mexendo com o custo interno da empresa. O que vocês sentiram de resistência quando surgiram com essa ideia, assim, ou não teve resistência? Não. Houve resistência, e eu acho que houveram resistências em diferentes cenários. Né? Houve resistência no estilo, para a gente conseguir adotar, né? Então, como eu falei, né, esse processo começou comigo lá em 2019, acho que janeiro, fevereiro de 2020, o Clô estava com a gente. Né? O Clô veio para o Brasil, apresentou, e aí o próprio Clô falou, cara, não dá. Tipo assim, eu queria que vocês conseguissem usar a gente aqui, mas eles entenderam que até a ferramenta estava bem distante do que daria para entregar, tá, Mônica? Acho que foi um dos cenários ali. E aí, quando bateu 2021 e a gente fez esse projeto, né, a gente sentou, eu, Lorena, cara, a gente desenvolveu aquela linha ali, aí novamente eu acho que foi para Nordson, a gente desenvolveu ali, a Farm viu que dava, né? Ela voltou ali e, cara, a gente de fato fez um experimento e a gente viu que dava. E aí, cara, a ferramenta ela tinha evoluído também, então a gente achou profissionais que sabiam trabalhar com a ferramenta, né, que eu acho que esse é o principal. E falando do lado de tecnologia, o lado de custo, a gente teve que ir provando o valor pouco a pouco, né? Então, para a gente, num primeiro e segundo ano, fez muito sentido a gente trabalhar com empresas parceiras, você foi uma delas. Depois fez muito sentido a gente internalizar esse processo para que a gente conseguisse ter um domínio ali de processos, da própria ferramenta. Então, cara, isso foi crescendo. E, cara, o custo, ele é muito alto, né? Quando você fala ali de uma máquina, você está falando acima de 10 mil reais, a licença também é bem cara, né? Então, cara, você tem que ir provando o valor dentro da empresa e escalando conforme dá. Se eu não me engano, hoje a gente tem mais de 10 modelistas, tá? Pro grupo, também não é um número muito grande, né? Então, cara, eu acho que a gente foi vendo ali onde dava para colocar e a empresa ir se adaptando também, pouquinho a pouquinho, e ganhando escala, vendo onde de fato era necessário. A gente tinha muito uma questão de, cara, a gente precisa fazer produtos novos usando 3D, e a gente foi para um outro caminho. Vamos fazer os produtos antigos, os produtos best-sellers, e a gente começou a trabalhar no 80-20, né? Então... O que você fala que é 80-20? Porque a gente tem... Toda empresa de moda tem a base da pirâmide dela, que corresponde a uns 70%, 80% da receita. Uhum. E aí a gente estava olhando para os 20%, que eram todos os produtos novos ali,
Então, nosso time de modelistas, eles tinham que fazer produto novo todo dia, com modelagem diferente todo dia, até que o Felipe, né, que era o gestor ali da área é o gestor ainda da área do 3D, ele decidiu, junto com as marcas, olhar para a base, né, para o topo, para a base da pirâmide e fazer todas essas caixas que não mudam, né? Então, cara, vamos olhar aqui para os best-sellers da Farm. Os top 10 da Farm, cara, 9 são produtos antigos, né, caixas antigas. Vamos fazer essas caixas? Vamos. E aí ele foi lá, montou essas caixas. Então, para eu fazer um produto da minha base de pirâmide, eu demoro 2 horas para fazer. Né? Para eu fazer um produto novo, eu demoro um dia inteiro. Né? Então, cara, você começa a trabalhar e focar a energia dessa galera ali, onde de fato está o dinheiro. E aí, assim, você vai comprovando e ganhando escala também para fazer novas contratações, para investir em equipamentos mais modernos, licenças. Legal, legal. No começo era só você e a Lorena. E aí depois vocês foram arrumando mais pessoas especialistas. Sim, sim. A Lorena, ela entra como trainee, né? E aí todo esse background de moda foi essencial. E eu estava na parte de inovação, né? Então eu olhava muito mais. E aí uma das coisas que estava no hype na época era metaverso. Né? E metaverso precisava das coisas serem 3D. Época da pandemia, né? Exatamente. Então, quando a gente se cruzou com essa necessidade, eu já tinha as pessoas que trabalhavam com 3D, né? Porque eu estava olhando para frente de marketing, para frente comercial, né? Então, cara, quando deu esse match e aí a Lorena passa a olhar para o estilo, ela pega toda essa galera e fala assim, cara, eu entendo que você está fazendo coisa de metaverso, mas vem para cá fazer coisa que está voltada para o estilo de fato. E aí ela vai tocando isso. Aí a gente faz, acho que, 1 ou 2 projetos juntos e depois ela toca e ficou como gestora acho que até o início desse ano, ali do 3D também. Legal. Eu achei interessante quando você falou sobre o fato de trazer empresas parceiras, né? Porque na época a gente participou, foram 2 projetos, 3, né? A gente fez alguns testes com os biquínis, você lembra do biquíni? Foi, lembro. E depois foi a modelo de prova, né? Que aí a gente renderizou naqueles looks que vocês fizeram internos, né? Então foi muito legal essa experiência, vocês já estavam com uma equipe bem legal, né? Só tinha alguns pequenos probleminhas. E essa troca, né? O fato de isso aconteceu muito comigo durante a pandemia, né? Das empresas contratarem a gente para entender como que era o fluxo de trabalho e depois internalizar isso. Mas para nós também foi uma troca valiosíssima, né? Às vezes pode falar, olha, tá, né? Pegando o conhecimento, porque a gente também entendeu quais eram as necessidades das empresas, sim, quais eram as dores, e aí para atender novos clientes e poder atender melhor. Então foi uma troca muito valiosa na época, né? Eu acho que foi muito isso, trabalhar com uma marca grande, entender qual é a mentalidade de vocês, e agora poder estar trazendo isso para a indústria brasileira, porque a indústria brasileira precisa olhar com mais carinho para essas novas tecnologias, né? Porque nós temos indústrias, economias no mesmo padrão que o nosso, já muito aceleradas nesse sentido. E a gente ainda está muito nos primórdios. A gente precisa acordar que hoje a gente não concorre só com a indústria nacional, a gente concorre com o mundo inteiro nas vendas, né? Exatamente. Então, cara, eu acho que é muito isso que você falou. A gente precisa testar mais. Eu não sei como é que vai ser... acho que mais a partir do ano que vem, né? Acho que eu não sei se a IA chega para concorrer ou se chega para ajudar, né, para somar ali com 3D, mas vamos ver como é que vai ser também. O que eu vejo assim das empresas, né? Porque da metade do ano para cá aumentou muito a demanda, então eu percebo que as marcas ainda estão muito dependentes, né? Elas estão ampliando para novas linhas de produtos, porque a maioria das marcas grandes, elas não tem só uma linha de produto. Às vezes ela tem uma linha de inverno, ela tem uma linha athleisure, enfim. E aí elas testam em uma linha e vê que dá certo e aumenta para as outras. Então, quando elas decidem ampliar para essas outras linhas, a equipe interna não consegue atender, então eles têm que terceirizar isso. E a gente... esse ponto que você falou é muito importante, tá?
a gente também começou por linhas, né? Então, o trabalho do 3D foi replicado para outras marcas, não só a Farm. Então, a gente teve na Animalia, teve na Cris Barros, teve em Evid, né? Então, é sempre importante segmentar qual é a linha onde você pode testar e a linha que também traga resultado, né? Então, é meio que você jogar no custo-benefício, né? Onde você pode errar, mas se você acertar, tem um resultado muito importante para a empresa. E assim a gente vai crescendo e expandindo também. Então, tem marcas que ainda continuam trabalhando só com determinadas linhas, tá? Então, não é algo ali que a gente está, estamos fazendo 3D de tudo. Não. Exatamente. Então, o fato de elas poderem contar com esses freelancers ou empresas para terceirizar isso mostra que o mercado tem muito ainda a crescer e que realmente o que eu vejo das inovações que estão sendo feitas nos programas de moda 3D é que o papel da modelista tem se mostrado muito essencial nessa etapa, porque o de artista até que a IA de certa forma, consegue substituir. Mas o da modelista, que faz as provas, né, o fitting e tudo mais, ainda se precisa muito desse trabalho. E eu vejo as demandas por trabalho nessa área muito crescentes. Modelistas Sim. com conhecimento em 3D, né? Designer técnico com conhecimento em 3D, enfim, é muito amplo, eu acho. Né? Falando aí, óbvio que eu não sei como é que funciona a carreira ali, né, o curso de moda, né? Então, quando a pessoa vai lá, senta, estuda moda, e aí aprende modelagem, que eu acho que quem é modelista estudou moda, né? Certo? Então, cara, para mim, tinha que existir a disciplina do 3D dentro do curso, pelo menos 1, 2 semestres ali, exigir, por exemplo, numa apresentação final, cara, esse processo da modelagem, começando no 3D, depois indo para o papel, né, e fazendo esse desenvolvimento também, porque, cara, é algo que nem você falou, cara, muito necessário. Eu acho que, não para agora, mas, cara, 27, 28, 29, 30, cara, você não souber 3D ali, você sendo modelista, você fica para trás, né? Você sendo a pessoa de moda ali, você fica para trás. E aí a gente via ali que, por exemplo, o nosso time, ele está se qualificando também, indo atrás desses cursos. A gente tem algumas gerentes aqui de estilo que, cara, a partir do momento que elas entendem e que elas podem colocar a mão na massa também, aí fica uma troca muito gostosa, né? Que é a estilista junto com a modelista 3D, só que aí tem a estilista que já sabe como é que funciona, já consegue dar né? Então, eu brinco que é muito mau caso, né? Eu sabia desenvolver, não sei mais, né? Não estou ali praticando, mas eu sei quanto tempo demora para desenvolver um produto, como é que é a melhor alternativa. Então, quando eu chego para um desenvolvedor, cara, eu consigo ter essa troca com ele, né? Então, cara, você conseguir ter essa troca ali também com a estilista, ou se você está do outro lado, né? Você ter essa troca com o modelista também, cara, é o melhor dos mundos. Que nem o pessoal fala, é um casamento. O modelista e o estilista tem que estar ali com uma sinergia muito positiva para ter o melhor produto possível. Com certeza, e eu acho que é um ponto muito importante aí para o pessoal, né, que é da área, que está aprendendo, né, da área de estilo e criação, tem que saber um pouquinho de 3D, tem que aprender, né? Exatamente, exatamente. Legal. E aí vamos aproveitar então que a gente está falando de futuro, né? Como que você enxerga esse futuro, né? Para o grupo, a nível Brasil, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Você falou 2030, né? O que a gente pode esperar? Nosso momento político e econômico não é muito favorável, né? Mas e aí? Eu tenho fé ali no Brasil, eu sou nacionalista aqui, mas, cara, eu acho que o 3D em si ele vai caminhar, vai continuar tendo seu destaque, seu papel. Eu acredito, eu espero, né? Eu acredito muito que a gente consiga achar plataformas que não exijam tanto, né, das máquinas,
né? Então, provavelmente você tem uma máquina ultra mega potente para conseguir, cara, rodar ali o programa, mexer nessas modelagens. A gente sabe que, cara, exige. Uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante, assim, cara, como é que a gente tira isso dessas ferramentas, né? Então, como é que eu tiro essa modelagem para dar essa modelagem, por exemplo, na mão da estilista, para ela fazer o placement, né? Fazer a posição ali da estamparia. Porque aí eu libero o meu modelista para fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é modelar, não ficar ajustando ali onde vai estar cada estamparia, né? Então, cara, acho que todo esse processo de futuro, eu espero ali que as empresas elas consigam entender, né, essas empresas que estão à frente do mercado consigam entender onde está o valor de fato e consigam criar essa nova versão ali, né, onde, cara, uma estilista consiga usar a partir de uma máquina simples, a partir de um celular, né, ser uma ferramenta web ali, de fato. Eu acredito que o mercado continue muito forte. A inteligência artificial, aí eu acho que entra muito do que você falou, né? O modelista ele continua sendo muito necessário. Falando em inteligência artificial, né? A gente tem um pessoal aí que está boicotando marcas que estão usando inteligência artificial. Então, algumas empresas ficam receosas, né, de utilizar. O que você pensa sobre isso? Não, acho que depende do uso, né? Se você está usando para substituir uma pessoa, é muito diferente, né? Acho que o público ainda está tentando entender, a crítica sempre vai existir, né? Então, cara, não tenho muito uma opinião formada. A gente aqui, óbvio, está sendo bastante cauteloso da forma como a gente usa IA, da forma como é que a gente trabalha com direito autoral e como é que a gente trabalha com a proteção da nossa propriedade intelectual. Então, cara, a gente tem usado, sei lá, 10% da capacidade da IA, que a IA permitiria a gente estar trabalhando, por exemplo, no início lá da ficha técnica, placement de estampas, criação de estamparia. Cara, a gente não está fazendo isso, né? Porque a gente tem esse medo, né? A gente tem, cara, como é que vai ser a nossa propriedade intelectual? Isso vazar para fora, né? Alimentar um sistema. Pois é. É muito então, autoral o produto de vocês, né? É muito autoral e, cara, como é que o público reage também, né? Então, cara, acho que a gente tem alguns lemas, né? Tanto de autoralidade quanto original farm está se tornando algo muito, muito forte. Mas, cara, acho que a inteligência artificial ela tem seus espaços hoje, né? No futuro, cara, acho que a gente vai estar usando em mais espaços. Acho que a aceitação da galera vai ser muito maior, né? Já está sendo muito maior do que era ano passado, e vai ser assim a partir de agora. Mas, cara, como ele vai trabalhar com 3D ali, eu acho que aí o potencial e o exponencial do 3D vai ser muito maior, né? De eu conseguir trabalhar dar uma liberdade criativa um pouco maior, ele entender como é que as modelagens se relacionam a partir do momento que eu estou desenhando, como é que eu faço esse sizing, né? Essa graduação de tamanho. Então, cara, acho que ele vem ali como uma ferramenta adicional para que vocês consigam brilhar cada vez mais e diminuir esse tempo criativo, né? Esse tempo ali para vocês desenvolverem a modelagem. Nem que seja para uso interno, né? Comunicação e aprimorar esse produto, tomar decisões mais rapidamente. Acho que é isso, né? E agora sim, a última pergunta para a gente encerrar. Já, pô. Eu quero aproveitar todo esse conhecimento, esse know-how seu de anos de casa. Que conselho você daria, olhando, né, internamente a história, tudo que vocês construíram aí, para as empresas que ainda estão em dúvida sobre adotar o 3D, querem começar a usar o 3D? Que conselho você daria, né, para motivá-los? E, né, você pode usar seus exemplos, enfim. Cara, acho que o exemplo maior ali e a dica que eu daria é vocês estruturarem a base de pirâmide. O 3D ele traz muito benefício nesse aspecto. Acho que a gente demorou para descobrir isso.
Então, cara, se você é uma empresa de t-shirt, por exemplo, cara, você vai fazer 2, 3, 4 modelagens e a partir disso você consegue criar um programa super simples de impressão de camiseta, né? Então, cara, acho que todo esse processo que é muito de tornar básico algo que é complexo e algo que, cara, às vezes é tão simples que se torna complexo, né? Então, se sua marca não tem, por exemplo, engenharia, né, que é essa colocação de estamparia no lugar correto, cara, você tem um 3D, ele te auxilia muito, né? Que você só vai precisar fazer a medição do quanto você está ampliando uma imagem na sua estampa e quanto está reduzindo, né? Então, cara, eu acho que tudo isso ele traz uma velocidade, te traz uma assertividade, te traz um ganho de valor que você não vai ter, assim, cara. Eu acho que todo esse histórico ele é muito proveitoso. Você achar a sua caixa, né, que é a modelagem ideal, aí falando de operações, de tudo, pô, é a melhor coisa que você pode ter dentro de uma empresa de moda, né? Então, tipo, você sabia que você fez uma modelagem e fez um vestido dessa coleção, e quando você fizer esse mesmo vestido na coleção seguinte, com outra estampa, ele vai estar do mesmo tamanho, da mesma gradação, que seu fornecedor entendeu. Cara, isso não tem valor. Isso não tem valor, tipo... São erros muito comuns, né? Muito comuns. Eu acho que o ganho está na simplicidade, sabe? Então, cara, você conseguia fazer o feijão com arroz, depois você pensa em como é que você vai usar o 3D para marketing, depois você pensa como é que você vai usar 3D para fazer produtos são newness, né? São novos ali dentro da sua cadeia. Mas, cara, você fazer esse feijãozinho com arroz, não errar na modelagem, seu cliente saber qual tamanho ele vai comprar sempre, né? No seu e-commerce, na sua loja. Né? Então, a melhor coisa é quando o cliente não precisa provar a sua roupa. Né? Ele comprou ali de fato. E aí eu vejo que o 3D ele vai te auxiliar muito e quisera alguém ter dito isso pra gente uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. Valeu a pena todo esse processo. Valeu a pena, valeu a pena. Mas a gente sofreu para ter essa dica aí no final. Mas aí tem uma história maravilhosa, né, por trás. Bom, Gabriel, fiquei muito feliz com essa conversa, espero que você tenha curtido também, e foi mais uma vez, quero agradecer por você ter arrumado um tempinho, e foi uma honra ter você aqui comigo. Obrigado pelo convite, Mônica. Espero estar aqui novamente. Eu prometo que arranjo uma agenda mais fácil. Beleza, mas aí, combinado. cara, eu adorei o papo também. Tá? É isso Obrigado. aí, vamos juntos aí tentar mudar a indústria brasileira. É isso. Obrigada. Um abraço.